Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui de volta no Trigo no Game para Fornada do Dia, episódio 3, parte 2. Aqui me acompanha Matheus. Opa! Tudo bom, gente? Aqui é o Manny. Como é que vocês estão? Como é que você tá, Gilson? Você tá bem, cara? Eu tô bem, aqui tá tudo tranquilo. Hoje, mais cedo, gravamos, né, a primeira parte do episódio, onde estava presente o Breno também, além de nós dois, onde a gente comentou sobre os eventos que aconteceram na última semana, né? Contudo, o episódio estava ficando muito grande, então a gente decidiu dividir em duas partes. E o Breno teve alguns contratempos, não pôde estar presente agora nessa gravação. Mas a gente veio aqui hoje falar sobre um grande jogo que a gente jogou aqui, eu e o Matheus. Esse excelentíssimo jogo. Uma pena o Bruno não estar aqui com a gente, mas como ele também não jogou, né? Então a gente não vai ter tanto os retornos dele, mas seria bacana ter ele aqui. Sim. Mas sim, Gilson, vamos falar de Harold Halibut. Esse jogo que eu particularmente achei uma joia, assim. Ele é indie, né? Ele é indie, né? É indie, é uma hidden gem. Uma Hidden Gem. Demorou quantos anos? Foram 12 anos pra ser 12 anos concluído. para ser feito o jogo. É, nossa, é muito tempo num jogo. E é de estúdio alemão, né? O Slow Bro, se eu não me Sim. engano. Sim, o Slow Bros, que foi o desenvolvedor do jogo, eles ficaram 12 anos fazendo o jogo. É um jogo que tipo assim, fica muito clara a paixão por trás do desenvolvimento de um jogo, né? Tipo, um trabalho que dura 12 anos para ser concluído é obviamente fruto de muita paixão pelo projeto, né? Isso acho que Sim. é inegável. Até dado o esforço, né? É um jogo com um estilo artístico muito único, ele faz stop motion, né? Um Stop estilo Motion. que já é muito complicado de se fazer Com certeza. naturalmente. Com certeza. Imagino que enquanto o jogo tem as mesmas preocupações e dificuldades. É porque é literalmente feito à mão, né, cara? São as pessoas lá montando os bonequinhos com massinha, montando cenários com cartolina e massinha e um papel mais firme, né? Sim. Montando, tirando fotos, digitalizando para poder ser manipulado nas enguins. Inclusive, né, tem informações do estúdio que, tipo, a ideia nasce porque ninguém no estúdio tinha Aham. uma grande qualidade desenhando. Nenhum Ou deles. melhor, isso, fazendo os personagens 3D do jogo, né? Então eles decidiram fazer os personagens na vida real, né, em bonequinhos, e só transportar pro jogo. Cara, achei uma excelente ideia. E eu não sei, Gê, se você já viu algum jogo assim antes, feito stop motion. Você chegou a ver? Cara, eu acho que eu nunca vi. Eu acho que isso também foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nele, é que ele é muito original na parte artística, né? Eu nunca vi nada igual a ele em É, quanto a é, videogame. exatamente. Stop motion, pra quem não sabe, ou quem não lembra, vem muito da tecnologia usada das longa-metragens, né? Um delas é o Estranho Mundo de Jack, o Fuga das Galinhas, que é literalmente uma sequência de ações feitas com os bonequinhos executando cada ação, cada movimento e tira uma foto, né? Pega o bonequinho, mexe um membro, tira uma foto, tira uma outra foto. Aí você pegando essas fotos todas juntas, você faz uma cena toda, né? E o De estilo vídeo. dele fica muito parecido com a Fuga das Galinhas, né? A escolha dos bonequinhos dele, eu achei a animação muito parecida, né? Sim. Eu gostei bastante nesse sentido do jogo. E pra É, falar a verdade, hum, eu senti que faltou uma coisinha. o Eu quê? achei os bonequinhos não muito expressivos facialmente. Você acha meio. Como posso dizer? Ah, eu entendo. E até porque a dublagem no jogo é muito boa, né? A dublagem é muito. Então acho que entra um contraste bem grande da dublagem em si com a expressão dos personagens. Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, eles não expressam tristeza muito bem na emoção do boneco. É mais corporal e no áudio, né? Sim, o áudio você consegue perceber uma voz embargada, Uhum. como eu posso dizer, uma melancolia, né? Mas na até apoiado pela trilha sonora do jogo, mas a expressão facial às vezes fica meio cara de nada, né? Isso que você quis dizer, eu acho. E isso fica um cara de nada às vezes. E fica às vezes aquela expressão que aquele personagem tem. Essa é a expressão daquele personagem. O Harold é daquele personagem. É como se, tipo assim, fizeram um boneco feliz. O Hum, boneco, na vida real, ele tem um sorrisinho. Então ele tá sempre com aquele meio sorrisinho. exatamente. E falando um pouquinho da história, né? A gente já acabou que não falou da história pras pessoas. Mas eu acho que, tipo assim, querendo ou não, o grande
ponto assim de venda desse jogo, pra quem não tem nenhum contexto sobre ele, é a parte artística, né? Ah, é verdade. Eu Não, acho que é o que chama a atenção, né? Você olha pra aquele jogo e pensa, nossa, esse jogo é um jogo diferente. quando chegou em mim, foi pelo Instagram que chegou. E foi isso, um game stop motion. Eu, caraca, stop motion? Foi realmente que Sim. me chamou a atenção. Eu conheci esse jogo no ano passado, nessa mesma época de eventos de jogos, ele tava no Tribeca. Tribeca. Tribeca Festival, que é o Tribeca, se não me engano, é sobre cinema. Só que nessa Uhum. época eles também escolhem alguns jogos, mais ou menos uns 8, 7 jogos, que tem alguma característica muito artística, como assim, por assim dizer. Entendi. É Então um foi aí que eu jogo conheci ele. meio autoral, talvez? Isso, autoral, único, né? É, cara, e no mercado indie isso é recheado, né, cara? Sim. Poxa, Isso, é. e pelo que eu percebo, são jogos muito focados em narrativa, que a Tribeca costuma Uhum. selecionar para os eventos deles. E a narrativa do Harold é fortíssima. É uma Sim, é um dos narrativa pontos grandes muito dele. presente. Ele Por podia ser um filme, tranquilamente. Poderia. Mas eu acho que ele, como a gente vai comentar daqui a pouco, ele ganha muito por ser um videogame. Com certeza, ele ganha demais, demais. Mas indo assim um pouco do que é o jogo em si, você quer começar falando da história do jogo, Matheus? Pode ser, vou dar uma palhinha, uma introdução. Bom, Uhum. se eu estiver perdendo alguma coisa, você me para. Mas, basicamente, tudo começa na Guerra Fria. E existem ali uma comoção nas pessoas que têm o receio da humanidade não durar após a Guerra Fria, o que era um medo real da É, época, né? sim. Nem seja uma guerra nuclear acontecer. Então, a história do jogo pega esse recorte, né? Ele pega essas pessoas se juntando com um plano de fazer uma nave para deixar o planeta. E dito e feito, as pessoas se juntam com seus dinheiros e algumas pessoas selecionadas constroem uma nave chamada Fedora 1 e vão para o espaço sideral sem um destino claro. Não tinha nem uma ideia de um planeta específico, não. Eles É. iam embora e achar algum lugar. Eles vão sem rumo até chegar em algum planeta que possa ser habitável, né? Essa Exatamente. é a viagem, o estilo da viagem no início, né? Essa me Tanto até incomoda que muito. eles falam que descobriram uma fonte de energia no meio do caminho, não é? Se Acho eu me que lembro bem, foi. Eles não sei, eu não, encontraram. isso, não sei se é fonte de energia, mas tem alguma coisinha que eles encontram que ajuda Sim. na vida deles lá. Acho que foi algum tipo de bactéria, eu não lembro. Uhum. É, mas enfim. Aí eles partem na nave e 25 anos viajando no espaço, com uma geração de pessoas nascendo lá. Uma sociedade já dentro daquela nave, que é uma nave bem grande. E tem de tudo. E só que 25 anos depois, eles são atingidos por uma rajada solar de uma estrela, né? Uhum. E a nave deles é acidentada e cai em um planeta alienígena. E não só cai, como fica submersa, né? Então ela tá Sim. dentro de um oceano, um planeta E, totalmente. em teoria, eles estão presos lá. Aham. Não tem escapatória. E exatamente. E aí que a gente começa a jogar o jogo. Com o Harold, se eu não me engano, ele foi preso, foi detido por um delito que ele tinha cometido. Ele começa indo, tipo, na. É que a gente não tá aqui na Fedora 1 e não tá falando de governos, né? A gente tá falando de um lugar governado por uma empresa. Isso é importante lembrar. Então, não seria, tipo, uma prisão no contexto que a gente imagina, né? Mas ele Sim, tá tipo tomando uma suspensão, não. Uma advertência. na advertência. Ele é Isso aí. chamado na sala do. É de um grupo de carteiros até. Que parecem carteiros, na verdade. Não que são carteiros, mas eles É um parecem. secretário É, 8. são. Isso, eles têm uma roupinha que parece carteiro, mas são secretários, Aham. na verdade. É. Aí, tipo, ele chega lá e ele tá tomando advertência e pelo que eu me lembro, ele tava usando o passe errado. Eu acho que era algo assim. Eu não Ou lembro. ele, ou ele não tinha o passe pra fazer aquela viagem. Parecia ser uma besteira, assim, mas era uma besteira Sim. importante. Porque depois você tem mais contexto, né? Que, tipo, a Fedora, ela tem vários andares e níveis dentro dela. Uhum. E dentro, submersa, ficou bem mais complicado você fazer as transições entre as estações dentro da Fedora. Sim. Então, a empresa lá, que no jogo é a All Water, é, em português eu não lembro qual foi a tradução dela, é Só toda Aqua. só água, isso. Boa tradução, inclusive.
Exatamente, robô. É, ela construiu tubos, né, que interligam essas estações, só que você precisa ter passes para andar entre elas. Uhum. E né, e nesse meio tempo, tanto que é uma reclamação super recorrente do Harold durante o jogo, é que as regras para usar esses tubos é muito complicada, eles mudam do dia para noite e te pegam na burocracia, né? Sim, Então, ele é advertido no início por ter feito alguma coisa que não é para se fazer, que é contra as regras da utilização dos tubos. e quem controla os tubos, quem constrói os tubos é essa empresa, né? É a empresa All Water, só água, que ela governa a Fedora inteira. Ela decide, ela toma decisões, é quase um governo, só que se chama de empresa, né? E ela é a única empresa, né? É a única empresa. É a única empresa. Tipo, só existe um grande monopólio. É um grande monopólio. E, enfim. E aí o Harold, inclusive, né, ele tem como se fosse um toque de recolher, né, se não me engano. No final do dia, a gente jogando como Harold, a gente acorda o dia a dia e tem deveres pra se fazer. Esses deveres envolvem pegar esse deslocamento, né? E no deslocamento a gente pega os tubos. Sim, porque, também deixando claro, o Harold ele é um faz tudo da nave. Sim, o Harold não faz Ele tudo. é metade faz tudo, metade assistente de uma cientista. Que no caso é tipo a mentora dele. Que é a Moreau, Morrow. né? E tipo. Então, o que é o gameplay do jogo? O gameplay do jogo é você passar o dia a dia do Harold. Então, o que o faz tudo tem que fazer? Tem que limpar a pichação no muro, na parede. Uhum. Ele tem que ir lá pegar as flores do botânico. Ele tem que limpar os filtros, porque entrou alguma coisa e Sim, atrapalhou a filtragem da água. ele tem que ir lá conversar com o dono da loja para ver se lá tem a pedra que a cientista precisa. Então, ele é um jogo muito de fat quests, né? No que seria no Uhum. MMO. Que é você é basicamente um cara de recados. Você é um cara de recados. Você vai lá, pega coisa aqui e leva pra lá. Aí, se outra pessoa aqui precisa de ajuda com uma coisa, você vai lá e ajuda o outro. É, é, E o loop de gameplay é basicamente esse. sim, ele parece às vezes um simulador de carteira, um simulador de andar, né? Dizem que Sim. ele parece isso. E ainda entrando assim pela gameplay, eu acho esse início do jogo muito chato. Uhum. Só que isso é em prol da narrativa dele. Hum, Tipo, ele quer fazer com que a narrativa dele passe a sensação de que o Harold vive uma vida monótona e repetitiva sim, através da gameplay. Então, ele tá te inserindo na pele do personagem, te imergindo naquele mundo, replicando o que é a vida de um faz-tudo numa nave afundada, sabe? sim. Não é interessante, não é tipo divertida. É uma vida que é isso, não é nada excepcional, ela é totalmente ordinária. É uma vida totalmente ordinária pra ele. Tanto E até que tem uma cena muito linda dele quando ele canta, ele tá limpando um dos filtros, ele começa a cantar, né? sim, Ele canta uma ópera. o Harold, ele é meio que, às vezes, um artista meio reprimido, né, cara? Sim. E Porque nessa ópera que ele canta, ele fica meio que falando: será que a minha vida é só isso, né? ele canta. É, pois é. E diga-se de passagem, a trilha sonora do jogo é excelente. Não só o Harold cantando, É, mas a muitas coisas música nessa trilha toda. desse jogo é muito boa. Cara, e aparece no momento exato. A gente vai chegar lá, mas o Harold também, né? Ele tem um caderninho onde ele desenha algumas coisas que acontecem no dia a dia dele. É um desenho bem tortinho, assim, cara. É um desenho que você vê que não tem qualidade, né? Mas Sim. é ele todo dia ali, escrevendo, Funciona bem desenhando. como um diário, né? É como se fosse um diário. É como se fosse um diário. E é interessante você ver as páginas e eu acho que até acrescenta camadas ao personagem, né? Porque você vê também mais claramente como ele tá lidando com aquelas situações internamente. Uhum. Porque às vezes o Harold ele também é muito. Ele aceita muitas situações que são impostas diante dele. E ele não É, reage muito. Ele nunca reage muito. é verdade. Ele vai sempre pro mais do. Ah, ok, vou fazer. Você mandou, eu faço. Não tem problema. Mas o diário entrega muito de como tá se passando aquilo na cabeça dele. Inclusive, acontece às vezes ele sofrer uma grosseria.
sabe? Alguém Sim, pedir alguma coisa pra ele e ser super grossa com ele, ou ser condescendente com o Harold. E o Harold, ele não rebate. Ele vai atender. No sim. fundo, ele também quer ser útil, ele quer fazer o dele, né, cara? Pois é. Mas também você vê que, mesmo isso, ele fala sobre, às vezes ele, tipo, você percebe que ele tá desconfortável. Sim, tem horas que ele fala, mas eu acabei de fazer isso, já quer que eu faça isso? Ah. Uhum. É, é desse tipo. Mas o que eu falaria mais sobre a gameplay do jogo, além disso, é que tem alguns minigames, né? Tem um fliperamazinho que você pode brincar lá num jogo de nave. É um fliperama legal. É legal. Tem algumas coisinhas. Aí tem. A maioria. Tipo assim, ele é um jogo de gameplay muito simples. Aham. A gameplay dele é explorar a nave e conversar. Explorar a nave e conversar. E também eu acho importante pontuar que não tem como você falhar. É um jogo Sim, que, por mais que você faça alguma atividade do Harold, né? Isso acontece. Por exemplo, alguém pede pra você conectar fios. Aí você vai com o mouse guiando a mão do Harold pra conectar os fios no lugar certo. Se você conectar no lugar errado, ele só não faz ou alguém te dá um toque. Ei, não é aí. Não tem como sim. você falhar no jogo. E, e muito pontualmente também tem outros momentos da história que acontece que é até legal, sabe? Porque a interação muda. É o Harold agora, ele tem que escolher qual é a pedra adequada. Aí você tem que fazer um processo de tratamento na pedra. Aí você não pode errar a ordem. Se você errar, bom, começa de novo. Sim. Mas pode continuar que não vai dar problema nenhum. Mas é um pouco também de ele tentar ser vanguardista em se opor ao que o videogame espera que seja dele. Uhum. Ele não tem sistema de falha. Ele é chato, às vezes, propositalmente. Ele quer que você não tenha experiências divertidas, porque a vida do Harold não é divertida. Sim, isso é muito verdade, cara. Ele quer forçar você a passar por aquela história. E aquela história ela precisa se opor a tradições, convenções de videogame. É. Então, eu acho que ele é um jogo que, apesar de ser muito simples mecanicamente, ele é muito corajoso na execução dele. Pô, demais, cara. Demais. É. E a gente ainda vai entrar mais na parte da história, a gente vai inclusive mais pra frente, vai ter aviso e tudo de spoiler, etc. Uhum. Mas é um jogo que na história também é muito ousado, né? Com certeza. E essa ousadia depende muito do jogador também, na minha Sim. opinião. A Isso, única coisa que tem estado de falha, só pra não esquecer, é o videogame, né? O fliperama. sim. Que aí você pode. É, tipo assim, o videogame dentro dele funciona como um videogame. Uhum. E tem É uma, verdade. e tem uma brincadeirazinha que é obrigada a falhar. Qual? A que o Cyrus pede pra ele. A piada. Ah, a E piada aí do Cyrus. é obrigatório falhar. Uhum. Naquela ele não tem jeito mesmo. E aí, Sim. você falha e. É. E é legal que ele faz de novo com outro personagem do jogo. E você dá corda, é muito bom. E no Harold Halibut, tem alguns momentos que você tem os diálogos com as pessoas, né? Uhum. E você tem como se fosse uma pequena escolha de opções de fala em alguns momentos. Por um momento eu achei que me fez lembrar um pouquinho Mass Effect, né? Tipo, pô, você anda pra lá, anda pra cá, fala com as pessoas, escolhe os diálogos que você vai ter com essas pessoas. Uhum. Ainda mais no Mass Effect quando você tá fazendo as missões secundárias. E você tá numa cidade e tem coisas pra você fazer. Acho que muitos jogos são assim, né? Mas o Mass Effect em especial por causa dessa opção de diálogos e por você se dispor, né? A tá ali conhecendo aquela história. Mas Sabe também, essa o que ele disposição não me lembra? influencia muito. Ah, o O que 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 você ele me lembra? lembra? Disco Elysium. Ah, isso eu não joguei. Só que, tipo, Disco Elysium é um nível de complexidade muito mais alto, né? O texto é muito mais Sim, rebuscado, etc. Muito mais denso de conteúdo. O Harold é mais simplista nesse sentido. Apesar de ter muita nuance e subtexto no Harold, ele não tem. chega no nível de um Disco Elysium. Mas essa coisa de estar vivendo numa sociedade pequena, de poucas pessoas, né? E conhecer todas elas e entender todas elas, me lembra muito Disco Elysium. Uhum. Ela também me lembra um pouco Yakuza, porque Yakuza é um jogo de bairro aberto, né? Bairro aberto. É um bairro aberto.
Você tem um bairro ali e você explora. E eu acho que o Harold vai por esse caminho. Ele tem densidade exatamente porque tem poucos personagens. Então ele pode explorar todos esses personagens muito bem, né? Uhum. E eu acho que eu acho que até é uma coisa que eu prefiro muito. Eu prefiro muito mais um bairro aberto do que um mundo aberto. É, cara, porque quando fica grande demais, às vezes parece que se perde, né? Porque É difícil você preencher um mundo gigante. é difícil. Tem que ter uma equipe grande, tem que ter mais tempo, tem que ter investimento. Pois Eu é. sou a favor de fazer um bairro, ok, é menor, mas, cara, tem bastante coisa ali. É um bairro menor, mas todas as pessoas daquele bairro existem. Todas as pessoas existem, têm uma história, têm um relacionamento com outras pessoas, tem uma conexão, né? Exato. E isso é legal que às vezes elas têm algum conflito e você escuta os dois lados da história. Uhum. E o Harold, ele consegue trazer isso, né? Justamente por. A Fedora é até grande, mas você fica restrito a algumas partes do jogo, né? Você não vê toda a Fedora. Dá a entender que tem Sim. mais. Mas as partes que você vê, cara, são suficientes pro que o jogo quer te mostrar. E é exatamente isso que o Jason falou. Parece um bairro aberto. Pois é. Eu acho que antes da gente entrar em spoilers, eu só queria dar minha única reclamação com o jogo, Opa, que é mais pro final. Eu acho que, por exemplo, ele é um jogo que desafia muito as convenções de videogame, né? Sendo simples. Uhum. Só que eu acho que no final, o último capítulo, ele larga um pouco, que ele não. Ele larga ele perdeu as ideias, parece. Que ele não conseguiu executar o jogo em forma de gameplay. Hum. Então eu acho que a gameplay no último capítulo é muito. Não, ela é inexistente quase. O último capítulo é bem uma cutscene quase inteira. É. É bem mais Pouca, coisa assim. pouca coisa acontece no último capítulo e isso me deixou meio paia, porque eu acho que durante o jogo todo ele consegue muito bem expressar o que ele quer falar e na narrativa e passar isso pra gameplay. E eu acho que no Uhum. final do jogo ele podia ter feito melhor. Entendi. É, ficou algo mais. Assista, né? Isso, o final do jogo é muito direto ao ponto em assistir o jogo, assistir a história. E eu acho que talvez. Uhum. Assim, o final do jogo já é lá pra umas 13 horas, né? Então, às vezes também acabou as ideias. Não, é. Com certeza. Aí, 12 anos, né, cara? Esse movimento. 12 anos, é 12 anos fazendo um jogo, pô. É. Caraca, é 1 hora por ano ali no jogo. Uma hora por ano, é igual Hellblade, o que saiu agora. É verdade. Mas. Você tem mais alguma coisa pra falar, Matheus, da parte sem spoilers do jogo? Cara, da parte sem spoilers, eu acho que para quem pretende jogar esse jogo e não quer tomar um spoiler, o que a gente pode falar aqui é que o Gilson usou uma palavra, ele usou a palavra explorar, né? É engraçado porque o jogo do Harold Halibut, ele é um jogo que é uma exploração frustrada, no sentido de que é uma nave espacial e ela está presa dentro de um oceano. Então, você não consegue fazer uma exploração no sentido Mass Effect. Tem uma nave e você vai explorando a galáxia, né? Ali você é o Harold. E o que você explora, além da própria nave em si, mas depois meio que, você já conhece? São as pessoas. É a conexão do Harold com as pessoas. E tá aí acho que o grande parte que chama atenção nesse jogo. Boa parte dessa exploração das pessoas é opcional do jogador. O jogo não te obriga a fazer, né? Eu acho que isso aqui é importante a gente ressaltar para as pessoas que não vão tomar spoilers e talvez queiram jogar o jogo. E como vamos fazer daqui a pouco, cada pessoa é um universo, né, Matheus? Cada pessoa é um universo e Harold Halibut faz questão de trazer isso pra gente. Exato, eu acho que eu fecharia dizendo que Hero Halibut é um jogo que explora muito o cotidiano, né? Ele É se beneficia de ser cotidiano. o cotidiano, cara, o cotidiano, porque Inclusive, eu adoro que ele se passa a cada dia. sim, Cada é onde parte do jogo vez. é um dia da vida do Harold. Tem a contagem, né? Opa, dia 2, dia 3. Sim, é 17 mil, dia 17.000 a 1.700 depois da Depois da queda. queda. Isso é Então, uma realmente, contagem. gostei muito do jogo, assim, acho que, antes do spoiler, eu só queria deixar, gostei muito do jogo. Uhum. Trilha sonora impecável, a parte artística não tem nem o que falar,
na questão de direção de arte, dos gráficos. E tipo, como tudo é feito à mão, pô, o cenário fica muito realista, às vezes, tipo, que os defeitos que a gente tem em pinturas na vida real, você vai encontrar lá, porque foi feito à mão, Isso é muito. sabe? Então, são os mesmos detalhezinhos que estariam errados na vida real, estão errados também. Uhum. Então, isso dá muita credibilidade, né, pra ambientação do jogo. Passa muita humanidade, né, também, cara. Sim, Acho que é um dos jogos mais humanos que eu joguei esse ano, o Harold Halibut, porque justamente foi feito à mão. Você vê as imperfeições de um processo feito à mão ali no jogo. E sim. além do mais, é a conexão em si. O que tem de mais humano do que se conectar com as pessoas? E é um jogo que, É. cara, ele vai focar muito nisso. E o mais legal, a melhor parte dessa conexão é opcional. E quando você Sim, acorda como Harold, você acorda muitas vezes com uma lista de tarefas para se fazer. São as obrigações do Harold, é o que ele tem que ser fazer naquele dia. Seja ajudar a Monroe, que é a cientista que é quase um familiar para ele, seja ajudar outras pessoas da nave ou procurar outra coisa para fazer até o dia acabar. Mas se você, como jogador, vê algumas pessoas num cantinho e for interagir com elas, pode ser que você descubra algo sobre a história daquela pessoa, sobre a história do próprio Harold com aquela pessoa. E o Harold é uma pessoa que, além dele querer ser útil no sentido profissional da palavra, ele também gosta de ajudar os outros. Então ele vê que alguém está passando por dificuldade, ele quer escutar. O próprio Harold quer escutar. O Harold pergunta. E aliado a você como jogador, se você explorar as outras opções de conversa que tem na nave com os outros NPCs, cara, tu vai escutar muita coisa. Então é um trabalho muito em conjunto, em você com o Harold. Que, ok, quero ir até lá e falar com aquelas pessoas e ver o que elas têm a dizer. E vai acontecer de, às vezes, elas darem uma missão pra você. Mas como é uma missão que não é o jogo, não é uma missão que move a trama, você foi lá, né, como jogador explorar e buscar, é algo secundário na lista de afazeres do Harold. Então você pode escolher ou não. Ok, essa pessoa aqui perdeu um passarinho na nave. Eu posso ou não ajudar ela a encontrar esse pássaro. sim, Ou desde ter uma conversa que às vezes o Harold quer ajudar alguém que tá num momento mais depressivo, né? Com o caso do capitão, que ele da nave. Ele tá meio depressivo, tá meio frustrado. E o Harold vai lá e é uma missão secundária também. Você falar com ele, comer, ter uma refeição com ele, né? Beber com ele, sentir melhor. sim. Mas só um adendo final aqui que eu queria falar. Se o início do jogo estiver muito chatinho pra quem tentou jogar, se Uhum. esforçam, faz um pouquinho de força, que eu garanto que a história melhora. A história é melhor. Ele vai pegar ritmo. Ele só quer situar qual é a vida do Harold. Por isso que o jogo começa tão devagar. Uhum. Não é um erro, é proposital. É. É deliberado. É uma escolha. Ele escolheu deliberadamente que o início do jogo seria lento. Sabe? Não é um defeito do jogo. É a proposta. Não é um defeito do jogo. Mas eu acho, Matheus, que a gente agora pode começar a falar de spoilers, né? Então, se você ficar só até aqui, pessoal que está escutando, né? Eu agradeço por ter ouvido até aqui. Espero que vocês joguem, se vocês quiserem jogar. Se você já jogou ou ainda quer escutar com spoilers, pode continuar que agora, a partir de agora a gente vai comentar o que a gente achou da história, que é o ponto principal do jogo. Exatamente. Se quiser jogar, para agora, gente. E vai lá jogar. Assim, e se quiser jogar, mas não se importa com spoilers, pode ficar também. Isso aí, né? Seja bem-vindo. Fique à vontade. Bom, agora começamos. E aí, G? Sobre essa parte. Sobre spoilers, né? O que a gente pode Uhum. começar a falar, cara? Cara, pode começar se você tiver alguma coisa. Eu acho que você tá mais próximo do jogo. É, eu Você zerou zerei esse final de faz semana. Você mais zerou essa recente, né? semana, é. É, hoje já faz tempo. É, esse jogo acabou que eu não consegui jogar muito dele quando ele lançou por causa das afazeres da vida. Aí eu consegui zerar recente, ainda bem que ele não é um jogo tão longo, né? Sim. Mas, cara, bom, é tudo que a gente já falou até agora, né? Você vai fazer suas missões do dia a dia e pessoas vão te tratar às vezes meio distante, meio mal, às vezes bem. Se eu fosse dar especificamente o que eu acho que seria um spoiler que eu gostaria de comentar, né? Comenta. É que, tipo,
A história, como a gente tava falando, ela começa lenta e eu acho que faz genialmente isso. Cada dia passa. Tem fazeres por dia. Uhum. Cada dia tem suas missões. E ele vai passando dia a dia. E vai muito lento. E vai com pouca novidade. É. Tipo assim, você tem umas informações legais aqui e ali. Até que tem um ponto na história que muda tudo. Que encaixa com uma das cenas favoritas do jogo, que é, como eu comentei antes, a cena do Harold cantando a ópera. Isso. Aquela cena é bonita pra arregaçar. Ele abrindo o coração dele quando ninguém tá ouvindo e falando se a vida dele é só aquilo. E você, jogador, está sentindo a mesma coisa. A vida deste homem, deste rapaz é só isso? Eu creio que enquanto ele está questionando se a vida dele é daquele jeito, você, enquanto jogador, também está questionando: esse jogo é só isso? E aí o jogo taca a cartada e insere os peixolins na história. Os peixolins. Exatamente. É que muda o jogo todo, eu acho. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Assim que ele chega, você ainda tem alguns dias que se passam um dia de cada vez. Né? Porque ele chega desacordado. Pra quem não tá entendendo, o peixolin é a raça que. Nativa do planeta? Isso, a espécie nativa daquele planeta. Que são basicamente peixes bípedes. É, peixes bípedes. Que tem sua própria sociedade e etc. Com questões culturais. Aham. Só que um peixolin que aparece na Fedora, ele cai nos filtros, né? Sim. E aí o Harold vai limpar o filtro e vê o peixe. E ele salva o peixe e deixa descansando no laboratório. É, e ninguém vê, né? Ele meio que pega Sim, a surdina. só quem sabe é a Monroe, porque seria uma descoberta científica muito interessante pra ela, Isso. a mentora do Harold, né? E os primeiros dias ele tá só cuidando do peixolinho. É, inclusive ele é muito dedicado e preocupado. Ele vai lá na Sim, farmácia, vê um remédio, sim, não fica dá conversando certo. com a ex-namorada dele. Com a ex-namorada que ele queria muito Ah, evitar, né? que ele quer muito evitar, e tipo assim, ele tá sempre preocupado, ele fica, caraca, por que ela me tira tanto do meu centro de equilíbrio? Eu entendo o Harold. Eu super entendo o Harold. E tipo, isso eu acho que fica até mais claro também nos desenhos dele, no diário. O Uhum. diário esclarece bem como ele tá se sentindo em relação a isso. Ele se abre, às vezes, com o peixorinho enquanto o peixorinho tá dormindo, né? Ele Aham. começa a falar só pra ver se. Pra ter alguém pra escutar ele. Sim. Porque também é um ponto muito interessante desse jogo, que o jogo traz muito, é quem é Harold Halibut, né? Ele é uma pessoa que aceita muito o que as pessoas têm a dizer pra ele, mas que é muito julgado. É, ele reprime muito, cara, o que ele tem a dizer. Sim, como ele tá sempre sendo. Agem de forma grosseira com ele, retrucam ele muito, né? Dão ordens, tratam ele de forma condescendente. Ele parece que cria um mecanismo de defesa que ele é quieto. Uhum. Que ele não quer se expor com ninguém. Mas ele está sempre disposto a ouvir a conversa das outras pessoas e ver qual é o problema das outras pessoas e tentar ajudar a solucionar essas questões. Exatamente. O Harold me E lembra o Ted Lasso. eu Né? nunca assisti. Eu sei A, qual é a sé- série, mas eu não cheguei a assistir. a série é Parece muito muito boa boa. e muito boa. Inclusive tem eu acho até que tem o mesmo mantra, porque isso que eu falei do que o Harold aceita muito e julga pouco é a frase do Capitão Zóia pra ele, não é? Acho que sim. Se não do Capitão Zóia, é do dono da loja, é o esposo da Vandervar. É porque os dois realmente vão direto a ele pedir ajuda, né, cara? Isso, eu não sei qual dos dois que fala isso. Mas, só pra. No Ted Lasso tem uma frase semelhante. Que o Ted Lasso fala que ele tava andando e ele passou por um banner e no banner tava escrito: Seja curioso, não julgador. Seja curioso e não julgador. E é a mesma ideia do Harold, né? Harold é curioso e não julga ninguém. Então ele se torna uma fonte muito confiável pra escutar as outras pessoas. Cara, isso faz toda a diferença, né, cara? Sim, Que realmente, todo mundo se abre com o Harold. E não só se abre, mas como pede ajuda diretamente, né? Esses dois casos do Capitão Zoe, que é um capitão frustrado, que não tem uma nave pra pilotar, né? Porque ela tá naufragada. sim. E o pai dele pilotou.
E o pai dele pilotou. Então ele vive sempre à sombra do pai, né? Ele é o piloto que nunca pilotou a nave. Exatamente, e isso frustra ele. Deixa Sim, ele porque corroído. como é que ele vai chegar no nível do pai? Ele vai sempre ser comparado com o pai dele. E o pai dele pilotou a nave. Uhum. Só que é tipo assim, são questões, né? O Capitão Zóia não tem como pilotar a nave. Não tem. Tem Não é como. culpa dele. Aham. Mas ainda assim é algo que causa um vazio existencial nele. Com certeza. Tipo, a tua função você não pode exercer. Isso. O motivo que você existe, como te chamam, né? Você é o Capitão Zóia. Aham. Como é que você é o capitão que nunca pilotou? Exato. E tem um outro, como é que é o nome dele? É Bill? Ué, ai, cara, eu Bill. não lembro Eu não dele. lembro. É o esposo da Vandervar? Esposa da Vandevar. Que é, inclusive, boa personagem, tá? A Vandervar. Ela é muito boa, cara. Eu gostei muito dela. E ele tá inseguro, né? Achando que a esposa pode estar traindo ele. Traindo ele com o galã da escola. Aham. Que Cara, ele, muito bonito. inclusive, eu adoro que ele assiste novela turca, né? Uhum. É um fato muito curioso. É Porque muito bom. eu não tenho certeza, mas eu acho que o diretor do jogo é turco. Bicho, eu não sei. É que tinha alguma pessoa muito grande na produção do jogo, nos créditos, que era turco. Eu não tenho certeza. Eu vou dar até uma pesquisada enquanto a gente tá aqui conversando pra ver isso daí. Uhum. Não, tranquilo. E realmente, né? Quando você conhece ele, se ele tá assistindo novela turca, cara, é muito bom. Ele te convida pra assistir com ele. Não, senta aí, bora assistir junto. Aí Sim. tem uma pequena tela no jogo e tá passando a E os novelinha. personagens mais carismáticos do jogo também, tá? Só pra esclarecer aqui. Ah, ele é muito carismático. E ele é professor, né? Ele é professor da escola que tem na nave. Uhum, E o cara é mó fit, né? Ele faz caminhada, ele faz exercício físico, e convida o Harold pra fazer também. E, inclusive, esse é um dos momentos que o Harold conhece o Bud, né? A primeira vez, assim, que a gente conhece. Tá o Bud na praça de convivência, assim, no Fliperama Gorá. uhum. E ele chama o Harold pra fazer um jogging, uma pequena corridinha ali com o amigo deles. Nossa, esqueci o nome. Cara, eu tô esquecendo o nome dos personagens. Eu agora tô me sentindo frustrado com isso. A próxima vez a gente traz anotado. Exato. Eu só lembro Mas. da Van der Vaart. E é porque tem uma época que tem um jogador de futebol chamado Van der Vaart. Aham. Mas. Né, Bom, nessa cena. sim, Ah, pode pode falar. continuar. Não, pode falar do Bird. Né, nessa cena que a gente conhece o Bud, que é o carteiro da nave. Ou seja, ele é o único carteiro que tem, ele faz todas as entregas pela nave toda, e ele já tem uma certa idade. Se eu não me engano, ele nasceu na Terra mesmo, né, o Bud. Isso eu fiquei na dúvida. Isso eu Mas, tenho dúvida também. mas ele basicamente tá ali desde quase sempre, né? Sim. E o objetivo dele, do Bud, era explorar planetas, explorar o universo, explorar, conhecer coisas novas, mas aí teve esse momento de, poxa, a gente nunca chegou em um planeta pra chamar de casa. E quando a gente tá quase, a gente tem um acidente e cai aqui e fica preso, né? Aí Uhum. o Bud acaba descobrindo, poxa, ok, não tem como explorar planetas e o universo, mas aqui dentro da nave, entregando as cartas, falando com as pessoas, conhecendo as pessoas, dá pra conhecer as pessoas, né? E Uhum. cada pessoa torna-se um mundo mesmo, com suas nuances, com sentimentos, e isso vira um motivo de exploração pro Buddy, né? Conhecer pessoas, tratar as pessoas. Sim. E isso passa muito pro Harold. Eu acho legal como isso interage com o Harold, faz muito sentido, porque o Harold tá ali escutando todo mundo sempre. Então ele tá o tempo todo escutando esses novos mundos, explorando esses novos mundos ali. Sim. Que é o mesmo que o Bud faz. Através das cartas, né? Aham. Através Só das. pra trazer informação, assim, o diretor do jogo, eu acho que ele é alemão mesmo, mas só que ele tem descendência turca. O nome dele é o Anat Hekimoglu. Se é assim que se pronuncia em turco, perdão, se não for. Engraçado, eu conheci um alemão que também era descendente de turco. Pelo que eu sei, tem muitas imigrantes turcos que moram na Alemanha. Olha aí, sabia não. E essa parte com Buddy, né, é uma das melhores do jogo, porque ela é totalmente secundária. Uhum. Tudo que você faz com Buddy é porque você, como jogador, quis ir lá fazer. Sim, você lê as cartas com ele, inclusive.
Que música que toca quando você tá lendo das cartas. Meu Deus do céu. Muito boa. Cara, é um pianinho delícia. Porque assim, o Buddy, ele tem umas cartas que não são entregues porque elas são muito antigas e elas não conseguiram alcançar o destino, né? A tempo. E tem, tipo, A tem tempo. umas burocracias bem malucas da empresa, né? Da Soaqua, Aham. sobre até quando uma carta pode ser entregue, quem pode ler essa carta. Sim. Então, tipo assim, até, acho que se eu não me engano, tem alguma coisa que o Herald lá é uma coisa que permite a carta ser lida. Aham. Porque tem, tipo, tem que ser um funcionário, depois de tantos dias ele pode ler a carta. Sim. Então tem essas coisas, eles ainda inserem um pouco da burocracia da empresa ainda também, né, nessa subhistória. Inclusive, o motivo dele chamar o Harold para ler as cartas é porque a burocracia é que pelo menos 2 funcionários da sua Aqua têm que estar juntos para poder ler uma carta. Sim. Aí o Harold, ele não é funcionário, mas ele é assistente de um funcionário da empresa. Então Então você meio que também é. Aí junta o Bud e o Harold para ler as cartas. E, cara, cada carta ali é escrita à mão, né? E ela tem muito sentimento. As cartas têm muito sentimento. Algumas falam sobre duas pessoas que se amam, sobre um filho, um pai, uma carta pra família. E é simplesmente um momento muito gostoso no jogo. sim. Inclusive, só voltando pro tema principal que a gente tava falando, que eu queria comentar, é do ritmo, né? Que eu falei que depois os dias a gente vai ajudar o Peixolim. Ah, sim, sim. E aí, depois que o Peixolim acorda, o jogo começa a fluir muito rápido. Ele começa a dar saltos de tempo, né? Isso. Ele foca em cutscenes, tipo assim, mostrando o que aconteceu nesse meio tempo. Mas aí passou 2 semanas, sabe? E você recebe as mensagens que foram passadas pro Harold nessas semanas, você meio que entende o que aconteceu. Uhum. Então, eu gosto muito como esse jogo faz isso, né? De mostrar quando a vida do Harold se torna mais interessante, quando ele está aproveitando mais a vida, a história do jogo também flui mais rápido. A vida Caraca, passa mais rápido, né? a vida passa mais rápido, né, cara? Tá aproveitando. Pô, esse jogo é cheio de subtexto. E as cutscenes desse momento que ele tá se divertindo com o peixinho são muito boas, cara. Sim. Porque ele é meio que segredo, né? Ele não pode ser descoberto, então ele tem que fazer tudo Sabe, escondido. como falou antes, só quem sabe é o Harold e a Morrow. E a Moral. E a ex-namorada do Harold sabe que tem um peixe. Sabe que tem Ela não alguma sabe que coisa tipo de estranha. peixe é, mas tem um peixe. Porque ele vai na farmácia dela pedir remédios, né? Aham. E tipo, aí ele fica perguntando, esse remédio aqui não vai matar o peixe não, né? Isso acontece. Então, tem muito disso também, dessa questão de só eles saberem. Então, eles têm que fazer as coisas escondidas. É muito divertidinho essa parte. E isso dá algumas resultados, né? É muito comum alguém mandar uma mensagem pro Harry depois e falar: pô, não tem que uma presença estranha perto de mim ontem à noite? Você sabe que eu sou cientista, não acredito em fantasma. Pois é, Aí era o Peixolinho aprontando lá com o Harold. sim. Aí, indo mais pra frente, né? Depois do Peixolim, tem outro momento que eu gosto bastante, que é depois que se estabelece que o Peixolim que existe, né? Pra todo mundo. Aham. Que aí o Harold tem que ir na sociedade dos Peixolins. Uhum. Eu gosto muito dessa parte dele entrando em contato com um mundo diferente do dele. Sim, o mundo dos Peixolins é muito diferente. Sim. Eles não entendem conceitos como dinheiro e etc. Né? Não entendem o conceito de compra, de venda. Até o Nem da, conceito. da posse, né? Eles não têm conceito de posse. Uhum, exatamente. É uma coisa meio cíclica, né? Porque tem até um minigame. Minigame não, uma brincadeirinha que dá pra fazer no jogo, que é você pegar um balão, uma bolha, né? Que tem um peixe dentro. Aí você dá pro bicho comer. Uhum, E isso é cíclico, né? Porque aí é ele que retorna a bolha. é verdade. E, É, tipo assim, não tem sentido maior pra gente, né? Pra nossa sociedade. Mas aquilo ali também tem um conceito das coisas serem cíclicas, né? Você dá pra natureza, ela devolve pra você e etc.
E ter esse respeito, né, cara, pelo ciclo Sim, da natureza. A gente vê isso muito nos peixolins e como contrasta, né, com os humanos da Fedora. sim, porque a Fedora é uma sociedade assim, ela é uma empresa governando tudo, né? Então é cheio de burocracia, é cheio de regras, tudo é estrito. Uhum. Enquanto nos peixolins é meio que tamo na vibe aí, tamo indo. Uhum. Tamo na vibe. Aproveitando, como é que é? Sorria e acene, curte a vibe que é melhor. É, exatamente. Eles têm toda uma sociedade bem artística, né, pra falar a verdade. Você tá na sociedade deles, tem instrumentos tocando, eles estão. A primeira vez as crianças chamam o Harold pra brincar, né? Uhum. E é engraçado que o Harold fica perguntando pro outro peixolim, tipo, pro peixolim que ele resgatou, né? Uhum. Eu fui desrespeitoso de alguma forma? Aí ele fala, desrespeitoso não, mas engraçado você foi. Eu acho legal essa preocupação do Harold, né? Sim. Que. Inclusive, só uma coisa que a gente não se atentou, a Monroe desenvolve um sistema de tradução, né? Sim, isso aí. Um tradutor que ele leva no ouvido. Aí ele consegue entender os peixolins e eles de volta. E- Isso. E como o peixolim que foi pra nave, ele também recebe o tradutor e consegue entender o Harold. Uhum. E. Eu acho legal, né? Essa pegada do jogo, porque faz sentido para o contexto e faz lembrar um pouquinho de Star Trek, né? Star Trek tem essa pegada de, será que eu tô ofendendo o que eu tô fazendo aqui? É uma outra Sim. sociedade, uma galera diferente. E é legal ter essa percepção. E uma observação que eu queria fazer sobre os peixolins, que os peixolins, né, eles têm, realmente, eles parecem peixes bípedes. E imagina um peixe com perna, gente. Só que no tamanho de um humano. E que pode ficar em terra seca. E pode ficar em terra seca. Exatamente. E só que o que acontece? Quando você vai na sociedade deles, eles são muito diferentes entre si, né. Tem um peixolim Sim, que parece um peixe palhaço, tem outro que parece uma anêmona, tem outro que parece, enfim, e vem nas diversas cores. Nunca um design de peixolim repete, né, é sempre diferente um do outro. sim. E tem um comentário, né, que, se eu não me engano, que foi a ai, esqueci o nome dela, cara. No caso, Delo. Tem uma personagem no jogo que tem gênero neutro, que é a Esqueci. É a que trabalha no fliperama. isso, é a que trabalha no fliperama. Ela meu Deus do céu. Eu vou agora pesquisar todos os personagens do Harold Hardwood pra ter tudo na mão aqui agora. Isso, o nome. Mas a pessoa, ela se sente muito à vontade na sociedade dos peixolins, porque como eles são todos diferentes, sabe, não existe uma norma, então você não se sente deslocado por estar lá, porque eles já são diferentes. Esse feito acontece às vezes você entra num lugar que tá todo mundo uniformizado, ou não precisa necessariamente estar uniformizado, mas você percebe que as pessoas estão vestidas de uma forma e você às vezes não tá. É claro, tem várias formas de sentir deslocado nesse sentido, né? Mas enfim, é um exemplo que eu trouxe. E na Uhum, sociedade dos peixolins, vários dos integrantes da Fedora se sentem bem, cara. Porque vários são todos diferentes. Diferentes demais um do outro. uhum. Apesar de ser uma espécie diferente. E. E lá as pessoas de fora se sentem bem também. Ah, eu sou humano, ok, sou diferente? Sou. Mas eles também são diferentes. Exato. O que mais eu queria acrescentar, e que eu acho que a gente pode entrar também, Era a Raf, lembrei do nome agora. é Raf, isso, o nome dela é esse. Eu queria comentar um pouquinho também da organização das crianças. Ah, cara, as crianças. As crianças que estão descobrindo uma grande conspiração da É, empresa capitalista Aqua. porque no começo do jogo, você tem indícios que tem algum tipo de organização secreta de pessoas fazendo coisas, né? Sim. Tipo, tem mensagens que aparecem do nada no jogo, boiando no meio do oceano, assim. Tem uma que é um peixe com a Aham. bandeira, com a bandeirinha. Sim, um peixe carregando uma bandeira. Você fica, caraca, velho, que é isso? Sabe? E são sempre tipo mensagens antissistema, né? Sim, é sistêmico. E aí você descobre que é no final, mais pra metade do jogo, você descobre que é um grupo de crianças rebeldes.
É um grupo de crianças rebeldes. É um grupo de crianças rebeldes. Com uma puxada muito anarquista italiano. Hum. Tão anarquista italiano que a música que abençoa esta cena é Bella Ciao. Que é, assim, uma das melhores cenas também é ele saindo com o Harold pra ir descobrir toda a conspiração e a verdade sobre as horas que estão sendo roubadas da classe trabalhadora da Fedora 1. E Aham. começa Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, tchau, tchau. Cara, isso é é muito bom porque dá um contraste que você espera que fosse algo mais, mas são um bando de crianças. Toca a música do Bella Ciao. E elas têm um plano, cara. Elas têm um plano. É, tem um plano. Vou causar um distúrbio aqui pra chamar a atenção da CEO, pra eu entrar no escritório da CEO e pegar e provar que ela tá roubando Sim, as horas. sim. E é isso que as crianças querem provar, né? Que em um momento do jogo, né? No momento do jogo não, né? Mas a história do game, todos os relógios são recolhidos. E outros relógios É, são tem um dados. período específico que os relógios são recolhidos, né? Tem uma ordem da empresa pra isso. É, tem uma ordem da empresa. Eles dão uma desculpinha falando que os relógios não funcionam mais e teriam que usar um novo tipo de relógio. Aí, cara, só que esse novo relógio que a empresa fez, ela meio que rouba minutos que vai agregando até chegar em horas no dia das pessoas. Por motivos de energia, né? Porque É, eles estão com pouca energia, então eles reduzem a hora do dia. Mas só que não porque contam pra só pra ninguém. explicar também, o sistema de tubos dele é pra economizar energia, só que é pra economizar tempo de viagem entre estações, mas gasta muita energia pra ser mantido. Aham. Tanto Gasta que muito. uma das crises do jogo é que a Fedora 1 tá tipo sem tá, provavelmente daqui a alguns momentos vai ter uma crise energética, né? Uhum, E eles não têm a solução, qual vai ser a próxima evolução tecnológica que eles vão ter que fazer para continuar mantendo tudo como tá. Que é, exatamente. e é aí que também entra a parte da exploração dos peixolins, né? Que os peixolins têm uma forma de energia única, muito poderosa, Sim, que permitiria acender a nave para ela sair do planeta. né? E, inclusive, né? Depois que as crianças vão debater com a CEO sobre o que elas descobriram do roubo das horas. E a CEO, tipo, ela faz uma declaração falando que não, a gente fez algo, mas não é claro, né? Uhum, E a parte legal é que as crianças, tipo, a gente já fez o que tinha que fazer, não dá pra fazer mais, mas fez exato. alguma coisa. E meio que não tem mais. Mas logo depois disso, né, vai direto pra exploração da fonte de energia dos peixolins. Sim. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria muito tratar aqui, porque é uma das partes que eu mais gosto do jogo, que é Hum, o quão não clichê ele é, né? é verdade. Porque aqui, o que a gente tá contando aqui, ó, é uma nave governada por uma empresa, conhecendo uma sociedade que não entende conceitos de compra, venda, dinheiro. Isso é a Uhum. cara de você tacar uma história sobre colonialismo. Aham, É tipo assim, exatamente. tá na sua cara, é só chutar pro gol. E o jogo se recusa. Eu achei legal isso. O jogo, ele não, ele quer falar, cara, tá bom, existe um momento na história da humanidade que a gente foi colonialista? Existe. A gente não precisa que toda a história sobre a humanidade seja colonialista. A Uhum. gente pode acreditar no potencial humano. No potencial humano de olhar para uma sociedade, respeitar os costumes daquela sociedade e, se precisar pegar alguma coisa, pegar o necessário para mim sem tirar nada deles, sabe? Uhum. E isso é Então, legal. eu Porque, gosto muito dessa essa quebra de expectativa. porque os peixolins, eles realmente, eles debatem e falam, ó, a gente pode ajudar vocês a fazerem isso. E tá tudo bem. A gente pode te ajudar. E você vai lá como cientista mesmo, né? A É, presença são cientistas indo lá pesquisar essa fonte de energia e não e foi eles nada operando. obrigatório, né? Não foi nada tipo assim obrigatório. Os É. humanos não impuseram isso sobre os peixolins. E o também que é legal é que pros próprios peixolins, né? É curioso. Nunca tinha sido curioso explorar aquilo. Mas vendo a curiosidade dos humanos, eles ficaram, ué, o que será que eles vão conseguir, né? Ah, eu vou nessa também. E, e realmente, né, o ponto de exploração dentro do habitat dos peixolins é um ponto meio místico, né? Porque é um local onde emana uma energia, mas todo mundo que entrou lá nunca volta, Sim. né?
Aí não se Que é sabe se morre ou se porque ficou preso, ou sei lá, tipo, gostou sim, demais. exatamente. E começa a funcionar em função disso, né? Explorar essa região misteriosa dentro da caverna dos peixolins, que nem os peixolins Porque, sabem. tipo, tem um plot twist do jogo, né? Que, tipo, eles têm o tempo vai contando até ficar, tipo, faltam tantos dias pro dia do lançamento da nave. Uhum, Chega um momento que a gente acredita que não vai dar pra fazer o lançamento da nave. uhum. Só que aí com aquela conspiração Do relógio, do, do do tempo. relógio, etc., a gente descobre que na verdade tinha muito mais tempo do que na verdade se tinha É, tinha 4 meses, cara, a mais. a mais. Então, tipo, eles ficam todos tranquilos pra resolver o problema, né? Mas eles ainda assim começam a buscar, né? Entender como é que vai ser esse processo de encontrar essa energia. E aí, isso aí entrega uma das melhores cenas, eu acho, do jogo também. Essa investigação desse poço, se é que se É pode isso se aí. dizer assim. Vou chamar de poço, pode ser um poço. Uhum. Que é uma cena muito intimista, ao mesmo tempo etérea, né? É quase É que uma experiência espiritual. algo meio transcendente, né, cara? Sim, Por- metafísico. Porque quando eles organizam a expedição, né? Eles escolhem 2 pessoas que vão descer no poço. Aí escolhem o Peixolim, que é amigo do Harold, opa, e o Harold, o próprio Harold, pra descer o poço. E eles preparam um capacete que vai protegê-los durante a incursão. Só que escolheram a bolha errada. Porque o capacete deles foi de bolha, né? Uma bolha que Sim, resiste à pressão. um erro de tradução, né? Um erro de tradução. Porque, tipo assim, tem uma bolha que explode quando toca em outra e tem outra bolha que não, né? Só que a Exatamente. tradução deu um erro na tradução e eles pegaram bolhas que se explodiam quando se chocavam. É. Então a bolha do o Harold encosta na cabeça do peixorinho e pum, explode. Explode. Caraca, cara, isso foi louco, porque você parava pra pensar, que se eles tivessem descido com o equipamento correto, né, com a bolha correta que resistiria, talvez eles não tivessem conseguido. Talvez. Porque eles descem e ficam, parece, uma semana, 2 semanas. É um tempo. É um tempo que eles ficam lá dentro. E ninguém dá sinal de volta. E a O galera do pessoal acha lado que de ele tinha fora fica morrido. preocupada. E durante esse período, você e o Harold jogando, cara, tu viaja, umas viagens muito loucas, assim, é interdimensional quase a parada. Sim, E tem uma reflexão forte sobre a vida, sobre a impressão do Harold, sobre como é viver, né? sim, muito. Que ele tá sempre. E ele começa naquela viagem dele, onde, tipo, tipo assim, ele tá no abismo e do nada ele cai num sofá. Uhum. Tipo sofá de programa de talk show. É, E fica ele e o Peixolim. E ele começa a expor todo o coração dele ali. E, tipo, questionar. Eu não escolhi estar nessa vida de nave. Foi um ancestral meu que escolheu, sabe? E eu tenho que exatamente. pagar pelos erros dos meus ancestrais. Tem que pagar E, pelo erro. e todo o peso disso, né? Porque no fundo, isso é a realidade da humanidade, no geral, né? Uhum. A gente tá sempre, a gente vive tendo que pagar pelos erros dos nossos ancestrais. Sim. A gente vive, pessoas vivem em guerra porque pessoas no passado entraram em guerras. Pessoas que nem estão mais vivas. Sim. E aí pessoas hoje lutam por pessoas que elas nem conhecem. E sabe? Exatamente. Então, tipo, isso tudo entra em questão e é trazido dessa forma um pouco mais lúdica e menos trágica no caso da vida do Harold, mas é um assunto muito atual e muito importante de ser debatido. Cara, é um assunto extremamente atual. Então o Porque, Harold ele entra o Harold Reboot é um jogo que entra muito através de uma forma agradável, né? Ele tenta entrar em temas mais espinhosos uhum, com um subtexto muito bom. o subtexto dessa parte, cara, é excelente. E é exatamente isso, né, cara? Porque ele só nasceu ali, cara. Ele não escolheu aquela vida. Ele só nasceu. Sim, E é uma vida que ele não é feliz, cara. Você vê que ele é reprimido, ele não consegue colocar pra fora. É difícil às vezes ele ou alguém ouvir ele, né? Ouvir. uhum, Mas tem uma reflexão muito boa nesse final do jogo que vale a pena, cara. Vale a pena escutar.
Concordo. Eu acho assim. Eu vou jogar essa ideia no ar, Matheus. Hum, A gente comentou bastante coisa. Deu muitos spoilers. Mas a gente não entregou tudo. Tem coisas ainda, você concorda? tem coisas. Tem coisas. Eu acho que talvez é melhor deixar essa parte em branco. Pode ser. Vai que alguém que não jogou ficou até aqui. E ela Uhum. tem muito. E a gente não foi profundamente tão profundo, sabe? A gente foi É, muito por cima. Na parte do spoiler, a gente foi muito por cima. sim, sim. A gente não comentou cada subcamada da história. Tem muitas. A gente nem comentou a melhor missão secundária, que é a do Bud. É, isso aí é verdade. Então, não sei. O que você acha? A gente deveria parar por aqui? Como é Acho que dá que é? certo. Acho que dá certo parar por aqui e só deixar uma última impressão. É, Concordo. é que esse jogo, gente, e pra mim, né, quando eu joguei, eu tive uma impressão sobre missões secundárias, né? Minha cabeça ficou um pouco isso. Porque as missões secundárias no Herald são boas. E se você deixar de fazê-las, você perde muito, sabe? E, e para mim é uma coisa que dá pra trazer pra nossa vida. Nossa vida do dia a dia mesmo. Porque a gente tem trabalho, a gente tem estudo. A gente tem essas demandas, né? Cuidar talvez de um filho, pagar as contas. E tem um pouco de energia que sobra às vezes depois de todas as atividades. E esse pouco de energia às vezes a gente só usa pra descansar e dormir. E tá tudo bem, cara. A gente tem que descansar. Mas. E a vida? Sabe? Tá sobrando pra você? Tá sobrando para suas missões secundárias, entre aspas, aqui? Tá tendo tempo Porque. pra ouvir seu amiguinho? Exatamente, cara. Que viver tá nisso. Tá Também, né? nessa parte que. Também. Tá nessa não obrigação. E. Quando joguei Herald, eu percebi quanto é importante as não obrigações. Aham, Ele traz muito disso, especialmente nessa missão do Bud, né? sim. Sabe uma coisa que eu linkei agora na minha Hum, cabeça? Essa semana eu assisti um vídeo do Wolverhampton, o clube de futebol inglês, aham. e ele tem um vídeo muito interessante sobre saúde mental. Olha só. Antes de um jogo entre Wolverhampton e Luton Town, um torcedor pegou uma placa falando sobre saúde mental, né, que quantidade de pessoas que são vítimas de problemas de com com suicídio, etc, né? É. E nessa placa ele deixava: se você está precisando de um abraço ou quiser só dar um oi, pode falar comigo e me dar um abraço. E ele ficava vendado. E é impressionante Uhum. a quantidade de pessoas que param pra dar um abraço nele. Impressionante. E você chega à conclusão que às vezes, tipo assim, não é que todos os problemas do mundo vão ser resolvidos de forma simples, mas tem dia que você só precisa de um abraço. Isso aí, cara. Tem dia que você só precisa que alguém escute você falar. Tem dia que você só precisa ser um herald pra alguém. Uhum. Que alguém precisa, a pessoa tá precisando de um herald que só aceita e não julga. Exatamente. E às vezes eu concordo, é difícil às vezes arrumar tempo nesse mundo que exige sempre a maior produtividade possível, exige qualidade, produtividade, eficiência, tudo isso. Uhum. Mas eu acho que é importante que você tire o tempo para perguntar para as pessoas que importam para você: como é que tá seu dia hoje? E uma pergunta genuína, né, cara? Porque muita Sim, gente às vezes deixa no automático e a resposta também fica no automático. sim. Mas às vezes o interesse natural, né, nesse tipo de coisa, eu acho que pode ajudar muita gente. Cara, ajuda, velho. É isso que eu acho faz falta, né? Você ser presente. Você tá presente nesses momentos que você conversa com os outros. Ou com você mesmo, sabe? Presente com você mesmo. Sim, Porque às vezes a gente, ok, eu acabei o que eu tinha que fazer hoje. Agora você vai ficar preso no que você tem que fazer amanhã. Tá deixando de viver presente. sim, E o Harold é um cara bem presente, né, velho? sim, E às vezes a gente precisa de um Harold e às vezes a gente também pode ser um Harold. exato. Pô,
No fim, um jogo que te faz refletir tanto assim é um grande jogo. Cara, é um jogo gigante, velho. Como já diria, porque não pode faltar um episódio que eu não cito Nier Automata. Ah, Como já diria o mito Yokotaro, como já diria o mito, o jogo, o que mais importa quando ele tá escrevendo uma história, não é o que acontece na tela, é o que acontece na cabeça da pessoa que tá jogando. E como ela pode levar os ensinamentos do que tá acontecendo na tela pra vida real dela. Se um jogo consegue fazer isso, ele tá contando uma boa história. No mínimo, uma história importante. E Harold Hadboot é uma história importante. é uma história importante, cara. Que história. Mas então, Matheus, eu acho que a gente pode ir ficando por aqui sobre Harold Hadboot. Deu 1 hora de gravação. Podemos ficar por aqui. Olha Essa é a aí, ó. segunda parte da jornada do dia 3. Na primeira parte a gente comentou sobre os eventos da semana. Daqui um pouco estará no seu feed aí, no podcast, no Spotify, no YouTube. E depois a gente vai lançar esse episódio aqui com a parte 2, do jornada do dia 3. Uma discussão, uma conversa sobre Harold Hadboot. Obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado, Matheus, pela presença. Valeu. E nos vemos, né, Matheus, em breve. Nos vemos em breve, gente. Fiquem bem. Mandem seus comentários pra gente. Deixem aquele like. E compartilhem se possível. E na próxima o Breno estará de volta já. Isso aqui foi um acaso. Foi um acaso, foi um acaso. Tchau. Tchau.